Você sabe quem são os 24 anciãos no Apocalipse? Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Quero começar nossa reflexão de hoje com um versículo poderoso que trará luz ao tema que iremos abordar. Em Apocalipse 4:4, a palavra nos diz: ao redor do trono havia 24 tronos, e assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco, com coroas de ouro nas cabeças. Hoje mergulharemos em uma das passagens mais intrigantes e simbólicas do livro de Apocalipse, refletindo sobre os 24 anciãos. Quem são esses personagens mencionados no trono celestial? Qual é o significado deles na profecia e no contexto da adoração a Deus? O que isso representa para nós como igreja nos dias de hoje? Vamos desvendar tudo isso com base na palavra de Deus, trazendo clareza e entendimento sobre esse mistério celestial. Mas antes de começarmos, gostaria de fazer um pedido especial a você, nosso querido espectador. Se você tem sido edificado com os vídeos que compartilhamos aqui no canal e deseja continuar acompanhando conteúdos inspiradores como este, peço que se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações e, claro, deixe o seu like. A sua interação é essencial para que possamos continuar trazendo mensagens que edificam, fortalecem e aprofundam a sua fé. Aqui, não buscamos apenas transmitir conhecimento, mas sim oferecer alimento espiritual sólido para que todos nós possamos crescer juntos no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora prepare o seu coração, abra sua Bíblia e vamos juntos entender mais profundamente o significado e a importância dos 24 anciãos revelados no livro de Apocalipse. Fique até o final, pois Deus tem algo especial reservado para você através desta mensagem. A Bíblia menciona os 24 anciãos em várias passagens, sendo a mais notável em Apocalipse. No capítulo 4, versículo 4, é dito: ao redor do trono havia 24 tronos, e assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Mais adiante, Apocalipse 4, 10 e 11, descreve que os 24 anciãos se prostram diante do trono, adorando a Deus e lançando suas coroas, declarando que Ele é digno de toda honra, glória e poder, por ser o Criador de todas as coisas. Agora, a pergunta que muitos fazem é: quem são esses anciãos? A Bíblia não nos dá nomes ou detalhes explícitos sobre suas identidades. No entanto, há algumas pistas que podem nos ajudar a especular ou a buscar possibilidades sobre o simbolismo deles. Primeiramente, o número 24 tem uma relevância simbólica, como veremos mais adiante. No entanto, o fato de que os anciãos estão sentados em tronos e vestidos de branco já sugere algumas interpretações importantes sobre seu papel e significado. Observando o versículo em Apocalipse 4:4, vemos que os anciãos estão assentados em tronos. Na Bíblia, sentar-se em um trono é um sinal de poder e autoridade. Isso pode apontar para a ideia de que eles compartilham dessa autoridade com Cristo. Efésios, por exemplo, menciona que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Assim, uma possibilidade é que os 24 anciãos sejam representações da igreja vitoriosa, reinando com Cristo em glória. Outro ponto importante é o fato de os anciãos estarem vestidos de branco. Na Bíblia, o branco é frequentemente associado à pureza e à justiça. Especificamente, no contexto bíblico, ser vestido de branco simboliza estar revestido com a justiça de Cristo. Isso reforça a ideia de que os 24 anciãos podem representar a igreja redimida, aqueles que foram salvos e justificados pelo sacrifício de Jesus. As coroas de ouro que os anciãos usam são outro detalhe interessante. A coroa na Bíblia é muitas vezes associada
a recompensas espirituais, como a coroa da vida prometida aos crentes fiéis. Tiago 1,12 fala sobre essa coroa da vida, dada àqueles que perseveram na fé. Assim, as coroas dos 24 anciãos podem simbolizar a recompensa eterna que os crentes recebem, mais uma vez, apontando para a ideia de que eles representam a igreja vitoriosa. Um aspecto curioso a se observar é que o número 24 pode ter um significado simbólico específico. No Antigo Testamento, Davi organizou os sacerdotes em 24 grupos, 1 Crônicas 24, o que pode indicar que esses 24 anciãos estão relacionados com a ideia de sacerdócio e adoração contínua diante de Deus. Isso sugere que eles podem simbolizar o povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que serve a Deus como sacerdotes. Além disso, o fato de que os anciãos lançam suas coroas diante de Deus pode simbolizar que toda a honra e poder que eles possuem vem de Deus e a Ele pertence. Eles reconhecem que foram elevados àquela posição não por seus próprios méritos, mas pela graça de Deus, que os redimiu e os tornou dignos de se assentar em tronos ao seu redor. A interpretação de que os 24 anciãos simbolizam a igreja redimida se encaixa em várias passagens do Apocalipse, onde Cristo promete à igreja que eles compartilharão de seu reinado e de sua glória. Isso reforça a visão de que esses anciãos são uma representação dos crentes que venceram, não pelos seus próprios esforços, mas pela graça e poder de Deus. Outra possibilidade é que os 24 anciãos possam representar tanto os 12 patriarcas das tribos de Israel, quanto os 12 apóstolos de Cristo, simbolizando assim a união entre o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Isso explicaria o número 24 como uma combinação de dois grupos fundamentais na história da redenção. Portanto, embora a Bíblia não nos dê uma definição clara sobre quem são esses anciãos, há várias interpretações e simbolismos possíveis, todos apontando para a glória de Deus e a participação da igreja na adoração eterna e na vitória que Cristo conquistou. Em 1 Crônicas 24, vemos que os descendentes de Arão, que eram sacerdotes em Israel, foram divididos em 24 seções para ministrar diante do Senhor. Cada grupo seguia uma ordem específica de serviço, garantindo que o culto no templo fosse contínuo e organizado. De maneira semelhante, em 1 Crônicas 25, os músicos também foram divididos em 24 seções, responsáveis pelo louvor na casa do Senhor. Essa divisão simbolizava uma organização divina, estabelecida para garantir a adoração ininterrupta e perfeita ao Criador. Ao ler o Apocalipse, notamos um paralelo interessante. João descreve a visão dos 24 anciãos ao redor do trono de Deus, que assim como os sacerdotes e músicos, também são organizados em grupos de 24. Esse detalhe nos faz refletir sobre o simbolismo dessa organização. É possível que os 24 anciãos representem algo maior no plano celestial. João menciona que nós, como crentes, somos feitos reis e sacerdotes para Deus. E essa função pode estar diretamente relacionada ao papel desses anciãos. Nos primeiros capítulos de Apocalipse lemos: graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. João também nos lembra que Cristo nos libertou e constituiu um reino de sacerdotes para o Senhor. Com isso em mente, podemos traçar uma possível correlação entre os 24 anciãos de Apocalipse e os sacerdotes mencionados em 1 Crônicas. Ambas as passagens destacam a ideia de adoração e serviço ao Senhor de maneira organizada e contínua. Alguns estudiosos acreditam que os 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel, combinadas com os 12 apóstolos de Cristo, simbolizando a ponte entre a antiga e a nova aliança.
Essa ideia sugere que Deus unificou o povo judeu e a igreja sob o mesmo propósito. Embora a Bíblia não forneça uma resposta definitiva, esse pensamento nos ajuda a entender o papel desses anciãos no plano divino. É uma imagem de redenção e união entre todos os crentes ao longo da história. Em um momento emocionante de Apocalipse, o apóstolo João começa a chorar porque ninguém parecia digno de abrir o livro selado. No entanto, um dos anciãos o consola, dizendo que o leão da tribo de Judá, Jesus, havia vencido. Aqui surge uma dúvida intrigante. Se os anciãos representam os 12 apóstolos, como João poderia estar sendo consolado por um deles? Essa cena gera especulações, como a possibilidade de João estar sendo consolado por sua futura versão glorificada. Outra questão levantada por alguns é se os 24 anciãos seriam anjos ou seres celestiais. No entanto, existem razões para descartar essa hipótese. Os anciãos estão vestidos de branco e usam coroas, algo reservado para os redimidos pela justiça de Cristo, não para os anjos. Além disso, os anciãos sentam-se em tronos, algo também indicado como promessa para os crentes, mas não para os anjos. Por essas razões, muitos teólogos acreditam que os anciãos não são seres angelicais. Os 24 anciãos aparecem em diversas partes do livro de Apocalipse. Em Apocalipse 5:8, eles são mencionados com harpas e taças de ouro cheias de incenso, que representam as orações dos santos. Esse detalhe nos leva de volta à organização dos músicos em 1 Crônicas 25, sugerindo mais uma vez uma possível ligação simbólica entre os anciãos de Apocalipse e o sistema de adoração estabelecido por Deus no Antigo Testamento. Em Apocalipse 7:11, os anciãos estão mais uma vez adorando a Deus ao redor de seu trono. Eles aparecem em várias ocasiões, sempre prostrados em adoração. Em Apocalipse 11:16 e 19:4, a mesma cena se repete, com os anciãos constantemente rendendo glória a Deus. Sua presença contínua diante do trono simboliza a adoração incessante dos crentes no céu, um reflexo do serviço prestado pelos sacerdotes e músicos na terra. A adoração é um dos papéis fundamentais dos 24 anciãos. Eles estão sempre ao redor do trono, prostrados, reconhecendo o poder e a glória de Deus. Embora não possamos afirmar com certeza quem exatamente são esses anciãos, sua função clara é adorar a Deus e representar a glória que os redimidos alcançarão ao estar em sua presença. Eles simbolizam o papel eterno da igreja na adoração e no serviço ao Senhor. Por fim, a ideia de que os 24 anciãos representam a igreja glorificada no céu é uma teoria amplamente aceita. Eles podem ser tanto ex-judeus quanto gentios que confiaram em Cristo e agora fazem parte da igreja, reinando com Ele. Mesmo que não possamos definir completamente quem eles são, as pistas bíblicas nos levam a crer que esses anciãos simbolizam a redenção e a vitória que os crentes experimentam ao lado de Cristo.